O jurista Ives Gandra Martins, em pronunciamento pelas redes sociais, aproveitou uma correção que recebeu para reafirmar uma vez mais que os eventos do 8 de janeiro de 2023 não representaram de forma alguma uma tentativa de golpe de Estado. O jurista explicou que inadvertidamente usou uma fórmula matemática incorreta para dizer hiperbolicamente que a chance de golpe era zero e prosseguiu. Queria mostrar que não havia nenhuma possibilidade de golpe, pois como um velho professor na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, conhecia a mentalidade de todos os generais da época. 90% pelo menos tinham assistido às minhas aulas de Direito Constitucional. Ives Gandra Martins reiterou: eu sabia precisamente que seria absolutamente impossível um golpe de Estado. Tanto é verdade que no dia 8 de janeiro, ninguém tinha armas, não tinha um líder. Foi uma baderna e como baderna deveria ser punida. E não como atentado violento ao governo. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje é quinta-feira, é que realmente todos retornamos ao trabalho.
É evidente que eu ficarei pelo menos 2 semanas de repouso em casa, mas lendo, estudando, enfim, não parando. Muito rapidamente, 2 observações apenas. A primeira delas, eu queria dizer aos senhores que as minhas limitações, meus amigos queridos, que as minhas limitações de matéria e tudo que é eletrônico é fantástico. Eu brinco até que todos hoje estão atrás da inteligência artificial. E eu sou um ignorante artificial. Uso papel e lápis e continuo há 90 anos utilizando o velho método, os livros que eu tenho. Enfim, sou o homem do papel e lápis. E nessa minha ignorância, que também é das ciências exatas, fui alertado por um engenheiro da Poli, Elcio Carrilho, que aquela frase que eu repeti a exaustão em 2022, não havia possibilidade de golpe, sim, a possibilidade de golpe é 0 multiplicado por 0, dividido a 0, somado a 0, tem uma incorreção matemática. 0 multiplicado por 0, somado a 0, diminuído de 0, dá 0. Agora, 0 dividido por 0 dá um infinito. Então, eu queria retificar perante todos os meus queridos amigos seguidores esta frase incorreta do ponto de vista matemático, mas queria mostrar que não havia nenhuma possibilidade de golpe, pois, como velho professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, conhecia a mentalidade de todos os generais dos quais, na época, 90% pelo menos, tinham assistido as minhas aulas de Direito Constitucional. Sabia perfeitamente que seria absolutamente impossível um golpe de Estado. Tanto é verdade, dia 8 de janeiro, ninguém tinha arma, não tinha um líder. O que nós vimos foi aquela baderna, deveria ser punida como um atentado violento ao poder. Segunda observação, é mais uma vez agradecer imensamente, de coração, todas as orações que estão me permitindo, de novo, voltar a uma limitada rotina, pelo menos voltando a uma rotina. Um afetuosíssimo abraço a todos. Em primeiro lugar, então, que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram a essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque não tem informação oficial que nós recebemos, não se falava em cancelamento, para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós, por várias vezes, tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros. Não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro. Acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos, e diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direita,
A posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posterior. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus dois casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofre policial do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até o momento, apesar de uma medida cautelar ter sido protocolada no dia 18 de novembro, e já se vão mais de 2 meses, ainda não obtive retorno da Organização dos Estados Americanos. Eu quero concluir com perguntas ao relator, muito brevemente. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometerme es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable nas horas de tempo e precisamente esperaria um pouco. Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Redecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Redecker encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria,
para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave a violação. E houve rumores, e eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. E para concluir, então, nos meus 30 segundos que eu peço a gentileza do relator que me conceda agora, só pedir que a Organização dos Estados Americanos realmente cumpra com o seu papel e faça algo em relação ao caso do Brasil. Nós estamos há muitos anos já pedindo, eu corro risco todos os dias, como todos os nossos colegas, nós não temos medo porque nós continuamos enfrentando e estamos aqui para justamente tratar desse tema com o senhor, mas a gente precisa que órgãos internacionais como a EA ajam de acordo com aquilo que se espera deles. Então esse é o nosso pedido. Muito obrigado pela atenção.